incentivava a Kurgal, Antezur e um grande grupo de novos sacerdotes a praticarem magia negra. Tudo era permitido, desde que fortalecesse o poder de Niud, da recém-constituída religião e dos sacerdotes que passaram a dominar cada vez mais as pessoas. A saúde era uma prerrogativa dos sacerdotes, que curavam fazendo magia, ou pelo menos assim o afirmavam. O povo pagava caro para ter sementes abençoadas por Ninquilin, a deusa dos campos e dos ratos. As casas deviam ser limpas sob severos rituais que custavam carneiros e bodes aos donos. E assim, Uruk foi se tornando o centro de uma magia imitativa que obtinha resultados impressionantes. Com a chegada de uma caravana trazendo cobre da Ásia Menor, puderam fazer muitos arados, e Yaga viajou pelas aldeias mostrando o novo produto. Os jovens logo aderiram a essa nova peça, e os campos começaram a ser arados com profundidade, conseguindo-se um aproveitamento da terra muito melhor. Antes, o arado tosco apenas arranhava o solo e as sementes ficavam muito expostas ao sol tórrido, germinando menos de 1/3 delas. Agora, com o novo arado, a lâmina penetrava mais fundo, revolvendo a terra fértil da Mesopotâmia e protegendo mais e melhor as sementes que brotavam. Em poucos meses, a produtividade quadruplicou. Niu dedicava boa parte do seu tempo e esforço em conduzir os assuntos do nascente estado de Uruk. A cidade recebia visitantes de vários outros lugares da Suméria e muitos se fixavam, atraídos pelo florescente comércio. A maioria dos recém-chegados Uruk eram artesãos que sabiam trabalhar o ouro e a prata, assim como faziam belíssimas obras em lápis lazuli, trazido do Planalto iraniano. Niud sentia crescente necessidade de mais material para ser empregado, assim como o uso de mais mão de obra barata. Os escravos incrementavam os negócios, aumentando o tempo livre dos donos de terras para que fizessem outras atividades, na maioria das vezes mais lucrativas, tais como o comércio, a agiotagem, a guerra e a pilhagem. Niud foi apresentado a um jovem rapaz que navegava o Eufrates, ganhando a vida como pescador. O rio era muito pescoso e o peixe fazia parte da dieta dos sumérios. Aga, nas suas andanças para vender-lhe arados e carroças, conhecera o pescador ao tentar vender um dos seus implementos agrícolas. O pescador lhe dissera que não precisava, já que ganhava a vida com pescaria. A maioria dos pescadores pescava com varas ou lanças, com resultados mínimos. Aga ficara vivamente impressionado com o novo sistema daquele jovem que desenvolvera um barco feito de juncos e caniços da beira do Eufrates. Até este ponto não havia novidades, pois já existiam barcos semelhantes. O jovem usava uma rede, tosca, é verdade, mas muito eficaz, e conseguia pescar mais peixes num dia do que a maioria num mês. Aga não pôde deixar de levá-lo à presença do grande chefe que estava com seu turtano. Aga explicou o que o jovem fizera e Niud, que tinha pedido que todas as novidades lhe fossem trazidas para uma avaliação pessoal, sorriu satisfeito. Realmente, era uma ideia engenhosa, mas o que lhe chamara a atenção era o fato de o rapaz ter feito um navio sozinho, e era isso que lhe dava real valor perante os olhos de Niud. Quantos homens cabem no seu bote? Apenas 2, Lugal Niud, dissera o jovem, timidamente. Você acha que seria capaz de fazer um barco maior? Não sei, Lugal. Mas, grande como? Grande o suficiente para carregar mais de 2.000 quilos de cobre. No meu barco, posso carregar 50 quilos de peixes. Acho que se tentasse fazer um maior, provavelmente conseguiria. Diga-me, como é seu nome, jovem? Ursanabi, seu humilde servo, grande Lugal. Você gostaria de fazer um grande barco, Ursanabi, suficientemente grande para caber 5.000 quilos de mercadorias e 10 homens? O jovem espantou-se, sentiu medo e baixou a cabeça, esfregando as mãos nervosamente uma na outra. Oh, grande Niud! Não me peça isso. Eu nunca fiz nada parecido e tenho medo de não lhe ser útil. Se eu fracassar, sem dúvida,
Sua ira será grande e serei passado na espada. Seu medo é infundado. Nunca mandei matar um homem que trabalha para mim e não assassinaria alguém que vai tentar algo novo. Sou amigo das invenções e da arte. Niu levantou-se de sua cadeira e começou a andar pela sala, excitado, pensativo. Vou lhe dar uma equipe de 5 homens e quero que tente. Se você conseguir, tornar-se-á imensamente rico e poderoso, tendo um lugar assegurado ao meu lado. Se falhar, voltará para suas pescas e nada farei para o prejudicar. Essa é a palavra do lugar. O jovem, que tinha se mantido de pé, ajoelhou-se e seus olhos encheram-se de lágrimas. A fama de Nud era de ser terrível, não devendo ser desobedecido, caso contrário, o desafeto seria morto. O jovem chorava de medo e não de satisfação. Niu aproximou-se do jovem, tomou seu braço, ajudando-o a levantar-se e lhe disse calmamente: não tenha medo, Ur-Sanabi. O grande deus Anu o escolheu para uma grande missão, e ele, na sua magnificência, nunca erra. Se você dedicar-se ao trabalho e tiver confiança em Anu, será vencedor. O rapazinho, que não passava dos 15 anos, ficou mais calmo com a atitude amável e paternal de Nud, que tivera a intuição de que esse jovem era mais do que os olhos podiam ver. Havia nele aquele mesmo brilho de inteligência, argúcia e angústia que caracterizava a nova geração. Com a saída de Ur-Sanabi, acompanhado de um estupefato Aga, Mesanipada, que acompanhara a conversa, perguntou qual o motivo de fazer um grande navio para carregar tanta gente e tantos quilos. O Eufrates, em sua opinião, jamais poderia fornecer tanto peixe assim. Não é para pescar no Eufrates que quero o navio. Veja bem, Mesanipada, os antigos nos disseram que existe um mar além do rio que é formado pela união do Tigre e Eufrates. Esse mar leva a terras distantes e as caravanas que passam, beirando-o, trazem marfim, cobre, madeira e especiarias finas. É óbvio que, se pudermos fazer essa rota de barcos, será melhor do que fazê-la a pé. Poderemos transportar mais coisas e ir mais longe do que qualquer caravana. Além do que, não existem bandidos ou tributos para impedir uma embarcação de ir e vir. Mesanipada sempre se espantava com Nud. Por mais que ele tivesse boas ideias, o seu chefe parecia sempre estar pensando em coisas anos à frente. Ur-Sanabi levou 2 anos para construir o barco definitivo. O primeiro adernou ao ser lançado ao rio. O segundo era duro demais e se quebrou na junção do Tigre e do Eufrates, devido às pequenas ondas formadas pela união. O terceiro flutuava perfeitamente, mas Ur-Sanabi não conseguia manobrá-lo bem e acabou à deriva, encalhando num banco de areia. Finalmente, o quarto e último barco navegou rio abaixo e voltou. Foi mostrado a Nud que não quis subir a bordo, preferindo acompanhá-lo por alguns quilômetros rio abaixo, confortavelmente sentado numa carroça puxada por 2 jumentos. Finalmente, chegou o dia de navegar à procura de novos mercados. A bordo, iam Ur-Sanabi, 8 marinheiros e 2 guias que já tinham sido caravaneiros e conheciam as línguas estrangeiras. Junto com eles foram 5 toneladas de cevada, cerveja, óleo e outros produtos sumérios. Enquanto Ur-Sanabi desenvolvia seus pendores de construtor naval, Niu atacara a região de Akkad e fizera considerável número de prisioneiros, trazendo cobre, estanho, frutas, cerâmica, prata e ouro. Mais de 8.000 prisioneiros foram escravizados e 275 homens foram martirizados como exemplo para os demais. Os combates foram acirrados, mas os semitas acadianos lutavam de forma desorganizada e não foram páreo para as falanges disciplinadas de Urgar. Nesse mesmo período, enquanto Niu descansava de suas aventuras na terra de Akkad, nos braços de uma beleza acadiana, recebeu notícias de que a margem direita do Eufrates estava sendo atacada por bandidos semitas, vindos dos desertos árabes. Reuniu sua tropa, cruzou o Eufrates e atacou os caldeus, quando eles estavam cercando a cidade de Eridu, uma das mais velhas de Sumer, que, no entanto,
Não passava de um vilarejo um pouco maior do que a antiga Erech. Uruk já tinha quase 30.000 habitantes e Eridu não chegava a 5.000. As tropas bem equipadas e bem treinadas de Nimrud, sob o comando do implacável Urgar, destroçaram os caldeus e se muitos fugiram é porque usavam camelos, animais desconhecidos de Nimrud que iam mais rápido do que qualquer homem a pé. Os sumérios não tinham cavalaria e não gostavam de montar nos seus jumentos. Esses animais eram relativamente lentos e empacavam muitas vezes, exigindo grande dose de paciência para movimentá-los. Alguns eram ferozes, dando coices terríveis e mordidas abomináveis quando eram montados. Os caldeus que ousaram enfrentar os guerreiros de Uruk foram mortos ou feitos prisioneiros. Nimrud entrou em Eridu como salvador da cidade. Foi festejado durante dias e pôde conversar longamente com os conselheiros da cidade. Os anciãos não lhe deram muito ouvidos, mesmo que escutassem atentamente com grande respeito e temor. Nimrud explicou o que fizera em Uruk, mas a sua fama de homem destemperado e feroz lhe precedera. As coisas boas que desenvolvera em Uruk ficaram no esquecimento, mas o mal que fizera se propagara enormemente. Para os anciãos de Eridu a ideia de construir muralhas, de terem um exército para se defender, arados de bronze, carroças, e outras novidades não lhes apeteceu. Afinal, Eridu tinha mais de 3.000 anos e nada mudara naquele período. Na opinião dos mais velhos as novidades eram perigosas, pois desvirtuariam as novas gerações, exterminando a tradição. Para o Conselho de Anciãos de Eridu, a tradição era a certeza da continuação das coisas e da garantia da subsistência de sua raça. Em Eridu, no entanto, também existiam jovens com olhares argutos, inteligentes e angustiados. Também tinham sido discriminados, quando menores, por serem diferentes e estarem sempre querendo mudar as coisas. Com esses, as palavras de Nimrud encontraram um terreno fértil. Muitos pediram para voltar com ele para conhecerem Uruk e foram bem recebidos pelo líder. Muitos anos depois, alguns voltariam a Eridu e transformariam aquele pequeno vilarejo numa cidade tão importante como Uruk. No entanto, as transformações maiores viriam com a descendência de Nimrud. Nimrud tinha 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Sua idade estava por volta dos 30 anos. O seu filho mais velho era chamado de Banda. Com a morte do pai, viria a se tornar rei de Uruk, tomando o nome de Lugalbanda. Haveria após sua morte 4 descendências importantes. Lugalbanda teria um filho que o sucederia denominado de Merkar que teria, por sua vez, um primogênito que ascenderia ao trono chamado Dumuzi que, por sua vez, teria um filho, Gilgamesh, que se tornaria famoso através de um longo poema épico. A epopeia de Gilgamesh seria uma mistura de fatos reais de Gamesh o Grande, rei de Uruk e de lendas orientais de imortalidade de monstros e deuses. Dumuzi tornar-se-ia famoso e entraria na história como um deus que viera ensinar os homens a ler e escrever. Muitos acharam que fora ele o inventor da escrita, mas, na realidade, ele fora apenas o que dera maior impulso à mesma, tendo montado várias escolas. Dumuzi iria alterar a escrita pictórica para uma escrita mais fonética, baseada em sons. Nas lendas sumérias, Dumuzi seria o homem que teria feito os homens passarem do estágio rural para o urbano, mas seu bisavô, o famoso Nimrud, que a Bíblia chama de Nimrod, famoso caçador perante Jeová, o primeiro poderoso da terra, é que introduziu esse estágio através do uso da religião e do terror. Dumuzi, no entanto, seria o grande impulsionador das mudanças introduzidas por seu bisavô Nimrud. Ele propagaria através de toda a Suméria e regiões vizinhas uma forma de governo em que cada cidade teria seu próprio conselho de anciãos, mas obedeceria a um único poder central, fixado no ensino de Uruk. As lendas sobre as caçadas de Nimrud foram, em parte, verdadeiras e em parte forjadas pela propaganda oficial. Nimrud era realmente hábil com o arco e flecha, mas o grande número de animais abatidos, num único dia de caça, dava-se muito mais devido ao fato de que seus amigos,
Ao os abaterem, outorgavam o feito ao Ensio. As lendas acabaram por notabilizá-lo como grande caçador perante Deus e sua fama chegaria até nossos dias graças à Bíblia. Com a Revolução Cultural Suméria, o número de palavras cresceu de forma assustadora. Novos empregos e técnicas fizeram nascer vocábulos que os mais velhos não conheciam, dificultando a difusão de novas ideias. Em menos de 18 anos, cerca de 5.000 novas palavras foram introduzidas, assim como tempos verbais, aglutinações, sufixos, flexões e infixos. A língua suméria primitiva, quase infantil, proto-indo-europeia, recebeu uma influência tamanha que se modificou a ponto de não se reconhecer mais sua origem, a não ser por um ou outro vocábulo. 2 anos depois da partida de Ursanabí para o desconhecido, ele voltou são e salvo, trazendo especiarias, marfim e outros bens. Entre as novidades, ele trouxe 7 belíssimas mulheres, das quais deu 2 de presente a Nilude, uma para Mesanipada, que não aceitou a sua prenda dando-a para Nilude, uma para seu benfeitor Aga, uma para Urgar e ficou com 2 magníficas mulheres. Elas eram totalmente diferentes das mulheres sumérias, sendo de pele preta, de olhos negros imensos, com um cabelo negro, liso, comprido e cheio. Ursanabí foi levado à frente de Nilude pelo seu amigo Ag e relatou sua viagem. Contou as peripécias marítimas de forma rápida e, finalmente, contou que havia portado num lugar de luxuriante beleza onde, após vagar alguns dias, beirando a costa, encontrou um vilarejo. A surpresa foi enorme por encontrarem pessoas de pele negra, hospitaleiras e que se vestiam de forma simples, mas colorida. O guia não conhecia a língua nativa e durante alguns dias tiveram enorme dificuldade em se comunicar com os nativos. No entanto, foi através de sinais e gestos que conseguiram se entender. A viagem de ida havia tomado 2 luas e mais um pouco e lá ficaram fundeados por quase 20 luas. Aprenderam a língua local com grande dificuldade e puderam, após algumas luas, se entenderem razoavelmente bem. Tratava-se de uma língua dravídica, uma variação do tâmil, e a localidade era chamada pelos locais de Magan. Era próxima de um grande rio que eles chamavam de Melua, dando nome a toda a região. Pelas explicações de Ursanabí, os nativos eram pessoas simples, muito pouco afetos à guerra, e que cultivavam de forma extremamente rudimentar seus campos. Suas casas eram arredondadas e suas aldeias pequenas. A mortalidade era alta devido a doenças e o intrépido navegador informara ao poderoso Nilude que não havia muita diferença entre a civilização dos Dravídeos e a dos Sumérios antes do nascimento de Nilude. A excursão marítima, portanto, tinha obtido inegável êxito, mesmo que não tivessem encontrado nenhuma civilização igual à deles. Compraram marfim, madeiras, cobre e especiarias em vários pequenos povoados de gente negra na longínqua terra dos Dravídeos que, futuramente, seria chamada de Índia. Um dia, a irmã de Nilude, Gestinana, veio procurá-lo. Ela era casada com um homem bem mais velho do que o irmão e continuava pobre, vivendo em Churupaque. Gestinana estava preocupada com seu pai. Sua mãe morrera havia alguns anos e Nilude não participara do seu enterro, já que estava em campanha contra os arameus ao norte. O velho Cusa estava muito doente e Gestinana não podia tomar conta dele. O seu próprio marido estava cansado e não tinha escravos para trabalhar o seu pequeno pedaço de terra. O velho homem estava doente e Gestinana pediu que Nilude o aceitasse até o último dos seus dias. Nilude mandou vir o pai, não porque o amasse, mas, se não o fizesse, estaria dando um mau exemplo e o líder, em sua opinião, deveria sempre dar exemplos construtivos ao seu povo, para continuar sendo venerado e amado. O pai foi instalado num quarto afastado e alimentado convenientemente. O velho estava muito alquebrado e não resistiria muito tempo. Alguns meses depois de ter sido instalado no palácio de Nilude, Cus pediu para falar com o filho. Sentia que suas forças se esvaíam e queria vê-lo pela última vez.
Nilu atendeu o seu pedido um tanto contrariado. Desde que o pai chegara, nunca fora vê-lo. Não tinha, portanto, ideia de como estava velho, cansado e doente. Nilu atravessou os compridos corredores do seu palácio e entrou no pequeno quarto onde estava seu pai. Levou um susto ao ver o pai deitado na cama, pois estava macérrimo. A cabeça tinha poucos cabelos que estavam totalmente brancos. O velho, ao vê-lo, acomodou-se na cama baixa e ficou encostado à parede para melhor olhá-lo. Ambos se observaram por um instante. Todos os dois estavam diferentes. O pai aquebrado e o filho, cheio de pompa e soberba, com uma túnica azul com detalhes em ouro e adornado com várias joias de ouro e prata. Os seus cabelos estavam bem cortados, a barba parada exalava perfumes exóticos, vindos de além-mar. Você está muito bonito, meu filho, disse-lhe o pai com uma voz fraca, quase sumida. Nilu nada disse. Sentou-se num banco e o escravo saiu correndo à procura de um assento mais digno do lugar. Em alguns segundos, voltou com cerveja e mais 2 escravos trazendo uma poltrona alta, com almofadas macias e perfumadas. Nilu acomodou-se novamente, sentando-se com majestade, e olhou para o pai, com a bebida na mão, e lhe perguntou: "O que deseja de mim?" Nilu estava visivelmente perturbado com a figura paterna. Acostumara-se a ver um homem simples e sem conhecimentos especiais, um camponês rude e ignorante, mas que sempre o tratara bem. Grande parte do desprezo que nutria pelos pais era uma reação à forma como fora tratado por eles. Os seus pais sempre foram bondosos, mas não sabiam responder às suas perguntas, repreendendo-o constantemente por querer alterar os costumes. Com o tempo, foram se tornando irritadiços com Nilu, e isso é que fez com que o jovem se colocasse distante deles. Não havia nada em comum entre eles, e Nilu encontrava as mesmas perguntas e dúvidas entre seus amigos, o que os aproximava. Não havia ódio entre pai e filho, apenas distanciamento. Os vivia assomado pela dúvida e angústia de entender as ações do filho e achava que ele era o culpado pelo lugar ao ser o que era. Nilu, por sua vez, estava perturbado já que, agora, olhava para um homem velho, magro, de triste figura, desdentado e com tremores nas mãos. Será que o seu próprio fim seria assim? O pai começou a falar com seu filho com grande cuidado. A fama de irascível de Nilu era terrível e nem mesmo o pai estava certo de poder lhe falar sem criar perigo para si. Quero que você entenda minhas perguntas, meu querido filho. Não são para perturbá-lo, mas para que eu, um velho homem, entenda as ações do seu filho. Nilu não tinha respeito pelo pai, mas escutava-o atentamente. Com um gesto altaneiro, deu a entender que o velho podia continuar e fazer as perguntas que quisesse. Tenho visto as coisas incomparáveis que você fez e fico muito orgulhoso disso tudo. O arado realmente melhorou muito as nossas plantações junto com os novos canais do que você mandou abrir. A carroça facilitou nossa vida, assim como o uso do boi e do jumento. A nova cidade que você fundou é belíssima, com muralhas imponentes e um templo grandioso. Muitos me falam que estamos desenvolvendo novas técnicas que chamam de astrologia, matemática e formas de contabilizar as safras. O monarca começou a dar sinais de irritação. Aonde o velho queria chegar? Sentiu que precisava ser mais objetivo e concluiu: reconheço que você mudou a face de Sumer. Mas, gostaria de saber se tudo o que foi feito não poderia ter sido realizado de outra maneira. Olhou intrigado para o pai e lhe perguntou: que outra forma? O velho parecia estar escolhendo cuidadosamente as palavras, não queria ofendê-lo. Bem, quando você nasceu, não existiam escravos. Um ou outro prisioneiro de guerra era usado em trabalhos até que seu resgate fosse pago. Hoje, os homens são escravos para toda a vida. Não há resgate nem uma forma de eles comprarem a liberdade. Acabam morrendo como escravos. E daí? Sou um homem simples e nada conheço dos novos tempos, mas isso não me parece justo.
Porque não é justo. São seres inferiores. São como animais. Não se dá liberdade aos animais. Eles trabalham até que estejam muito velhos. Esses prisioneiros são iguais aos animais. Veja como vivem e o que pensam. Não são muito melhores do que os jumentos. Mas, Niud, eles são homens iguais a nós. Parecem ser, mas não são. Estão centenas de anos atrás de nós. Niud, volto a insistir se não era possível fazer tudo que você fez de outra forma. Inicialmente Niud pareceu se irritar com a pergunta, mas, olhando para aquele homem velho e decrépito, que já fora forte e valente, parou para pensar um pouco e lhe disse, após alguns segundos de reflexão, quando comecei minha jornada, eu não sabia para onde estava indo. Segui os impulsos de minha mente. As coisas não foram pensadas e fiz o que minha natureza determinou que fosse feito. Não planejei cada passo, mas meu coração me levou por essa trilha. Hoje, olhando para trás, chego à conclusão de que, mesmo não sabendo para onde estava indo, meu instinto estava certo. Se conquistei povos e fui duro com eles é porque eles não entenderiam outra linguagem. Deveria eu falar de paz e amor com aqueles que queriam a minha morte? Deveria eu ser bondoso com os meus inimigos quando, na primeira oportunidade, eles me cortariam em pedaços? Não, meu pai, por mais que você não me entenda, e nunca me entendeu, o que fiz foi correto. Mas, meu filho, você foi muitas vezes tirano e instigou a crueldade entre seus homens. Seus amigos são homens terríveis. Seu Turtanumesanipada é feroz com os inferiores, mandando aprisionar por uns sim ou não. Urgar é um conhecido assassino que mata por prazer. Você usou os deuses, que sempre foram benevolentes para nós, como uma arma para aterrorizar seu próprio povo. O soberano interrompeu e lhe disse de forma rude, os deuses servem aos homens inteligentes e, se existem, não se manifestam contra nós. Se fui cruel, e muitas vezes confesso que me foi por uma boa razão. Para se alcançar o poder é preciso eliminar os inimigos e transformar o povo numa massa de manobra. Para isso, essa plebe ignorante e estúpida deve acreditar em deuses. Se somos poderosos, os deuses devem sê-lo ainda mais. E por isso que nossos deuses são sedentos de sangue. Controlamos a massa humana com terror, já que nunca entenderiam palavras bondosas ou de amizade. Para um povo condenado a viver no inferno, é preciso que se use a força, a crueldade e, principalmente, o terror. O velho olhou para o filho com os olhos úmidos e não falou mais nada. Continuava a não entender por que as coisas deviam ser tão brutais. Ele, parecendo ler o pensamento do pai, continuou, num tom mais brando. Nossos antepassados viveram aqui por milênios e cada geração repetia sempre o que havia sido feito pela anterior. Quando eu vim ao mundo, o arado era um tronco que era duramente arrastado pelos campos. A fome rondava nossas casas e dependíamos da bondade dos deuses para que o Eufrates enchesse. Se não houvesse cheias, passaríamos fome e muitos morreriam por falta de comida. Não houve modificações substanciais no decorrer dos milênios em que estamos neste vale. Mesmo assim, havia fome e os homens viviam pouco, porque comiam mal, trabalhavam muito e sua única diversão era encontrar uma mulher quando voltasse para casa. Mas que mulher! Uma velha prematura, cansada de trabalhar nos campos, na casa, cuidando de filhos mal cheirosos e chorões. As mulheres tinham um filho atrás do outro e passavam seu tempo chorando a perda da maioria deles para o demônio da fome e da doença. Os escutava, atentamente, o que lhe dizia aquele filho inflamado, cheio de empáfia e vaidade. Hoje, as coisas são diferentes. O homem não se mata de trabalhar nos campos porque existem escravos para fazê-lo e se sua mulher continua bela e atraente é porque temos gente para cozinhar e limpar a casa. Os filhos estão sempre limpos e cheirosos, com perfumes que vêm de muito longe e aprendem a ler e a contar. Já não são pequenos animais que só sabem comer e chorar. Durante milênios,
Os sumérios não fizeram nada, a não ser repetir velhas fórmulas. Em pouco menos de 10 anos, nós mudamos a face do mundo e somos agora os senhores desta terra. Para que isso pudesse acontecer foi necessário que se pagasse um preço. E esse preço foi pago com a vida de outros homens. Que seja. Os perguntou, então, mas, como será no futuro? Deverá o mundo todo ser escravizado e os homens aterrorizados para que um grupo de privilegiados possa viver à larga? O filho olhou para o teto, procurando uma resposta, e muito calmamente disse ao pai, não sei. Provavelmente, sim. O futuro é insondável. O que poderá acontecer dependerá de tantos fatores que eu não saberia lhe responder. Mas, afinal, de que me interessa o que pode acontecer dentro de 1000 ou 10.000 anos? Eu não estarei aqui para ver. Os respondeu com um olhar levemente sarcástico. Se for verdade o que os seus sacerdotes dizem, você poderá estar aqui por muito tempo e terá que sofrer as consequências de seus atos. Nimrod conhecia a lenda que os seus sacerdotes pregavam, dizendo que os recém-chegados eram uma raça superior, nascidos da união dos deuses com as filhas dos homens e que teriam que viver muitas vidas aqui na terra para que pudessem se tornar novamente deuses. Essa ideia, nascida de Akurgal, num dos seus muitos transes, nunca lhe fora muito simpática, mas era usada com maestria para dominar o povo e estabelecer uma superioridade econômica, social e política da classe dominante. Nimrod não acreditava nessas coisas e por isso, quando o pai falou, aborreceu-se, vendo nessa atitude paterna uma afronta, uma intolerável pilhéria. Deu por encerrada a conversa e, levantando-se, afastou-se com passos firmes, sem olhar para trás. Seu pai ainda viveu por 2 meses, tendo sido muito bem tratado, mas Nimrod nunca mais o viu, nem mesmo no dia de seu enterro. O tempo correu e quando Nimrod estava com 35 anos, Uruk era uma potência local. Sua agricultura florescente gerava excedentes fabulosos. As terras estavam quase todas arrendadas aos pequenos lavradores, que apesar das enormes dívidas contraídas para comprar arados e carroças, e sementes abençoadas pela deusa dos ratos e da praga, Ninquilin, e dos altos tributos ao templo do deus Anu, conseguiam excelentes resultados. Isso era devido aos grandes aprimoramentos na abertura de canais, de uma irrigação mais constante, e de novas represas feitas por Nimrod para conter as cheias excessivas do Eufrates. Ainda que tivesse que pagar metade da safra aos sacerdotes, os camponeses viviam melhor do que antes. Os que viviam em torno de Nimrod constituíram uma classe social poderosa e rica. Tinham terras próprias, escravos e feitores para tomarem conta das colheitas. Viviam na cidade em casas luxuosas para a época, com servos e bastante conforto e luxo. Suas casas eram decoradas com grande requinte, com objetos de lápis-lazuli, marfim, ouro e prata. Nimrod sempre fora generoso com seus aliados, mas sua própria casa era um enorme palácio de luxo e riqueza inimagináveis. Uruk estava cercada de uma muralha de 9,5 km, com 900 torres de vigia semicirculares que, como diria Gilgamesh, brilhava como cobre ao sol. O Etemenanque do grande deus Anu se sobressaía e um camponês podia ver brilhando ao longe o topo da grande construção, protegendo seus campos e sua família. Uma outra classe social, a dos homens comuns, era constituída da grande massa de sumérios, que viveriam bem não fosse o terror dos deuses, dos pecados, das histórias mórbidas, de arcas fantásticas que teriam carregado os homens durante um dilúvio, e a força secreta dos homens de Nimrod que viviam espionando à procura do menor sinal de traição ou sedição, punidas com a morte, no altar, para a maior glória do deus Anu. Havia uma massa de escravos trazidos das conquistas de Nimrod e de homens comuns que tinham se endividado com os agiotas, que emprestavam a juros exorbitantes e, quando não pagos, transformavam seus devedores em escravos, vendendo-os para receber de volta o que tinham emprestado.
A agiotagem era uma nova forma de enriquecimento, nunca vista antes da Revolução Suméria de Niud. Essa sociedade, a primeira a se civilizar na Terra, era cruel e ao mesmo tempo instigante. Desenvolver a matemática, a escrita, os controles burocráticos, hierarquizar as atividades, dera forte priorização à arte e à cultura, estabelecer o comércio e difundir a sua forma de viver para todos os que quisessem segui-la. O comércio entre sumérios e outros povos havia progredido sobremaneira com Niud. As caravanas organizadas em Uruk iam buscar muitos produtos de lugares longínquos, levando os grãos excedentes da Suméria e, principalmente, levando as invenções importantes, tais como a roda, a carroça e o arado, além da escrita, certas noções de matemática e a forma de pensar. Dessa rica cultura, o que mais se difundiu foi a magia e as formas de previsão do futuro, mas muitas invenções sumérias não chegaram nem mesmo a ser introduzidas em larga escala. Aquele povo chegou a produzir uma bateria elétrica utilizada em certas atividades. 1000 anos depois de Niud, a Suméria seria destruída por invasões e muito se perderia. O mais importante é que grande parte da civilização suméria seria exportada para o Egito, a Índia, a Ásia Menor, a ilha de Creta, e o Planalto iraniano, onde, no futuro, nasceria o Império Persa. A roda e o arado chegaram ao Egito, poucos anos após seu desenvolvimento na Suméria e seria motivo de grandes modificações na cultura neolítica pré-faraônica do Egito que também, naqueles tempos, viria a passar por grandes modificações, devido a novas gerações de homens de olhos inteligentes e angustiados. Em Uruk, durante o reinado de Niud, começou uma grande expansão demográfica, originada por condições de vida melhor, alimentação mais saudável e ritmo de vida menos severo devido ao grande trabalho escravo. Os índices de mortalidade diminuíram, os homens comuns e os ricos viviam mais, enquanto a taxa de nascimento crescia devido às condições sanitárias melhores e alimentação mais farta, tanto para as mães como para os recém-nascidos. Houve, no entanto, um aumento espantoso de crianças aleijadas, cegas, mudas, dementes e retardadas. Mas, por outro lado, a quantidade de crianças inteligentes, argutas e sagazes também cresceu em proporções equivalentes. Niud conseguira estabelecer uma confederação de cidades e aldeias, cujo poder do rei sacerdote, o Insil, designado pelo chefe supremo em Uruk, era contrabalançado pelo conselho de anciãos. O poder nesses lugares tornara-se bicéfalo, assim como, na religião, o rei e o sumo sacerdote. Sua influência espalhara-se por todo o sul da Suméria e também ao norte. As cidades de Babilônia, Kish, Shuruppak, Ur, Eridu, Lagash, e várias outras estavam diretamente sob seu forte jugo. Além delas, ao norte, a aldeia de Assur, Rehoboth e Irikali tinham sido dominadas por Niud. Niud construiu outras cidades ao norte, inicialmente para se proteger dos ataques dos gutos. Nínive, depois, uma cidade que levaria seu nome, Niud, tornar-se-iam espetaculares importantes após sua morte. Além dessas, construiria Resen, situada entre Cali e Nínive, que cresceria para tornar-se bela e grande. Um dia, quando Niud já governava há mais de 25 anos, os gutos invadiram o norte e o Ensil deslocou-se com seu exército para enfrentá-los na Batalha de Aram, próxima da suja e pequena aldeia do mesmo nome. Os gutos foram estraçalhados pela máquina de guerra suméria, mas Urgar foi mortalmente ferido. Uma flecha alojou-se em seu estômago, o que o fez morrer em extrema agonia, que durou mais de 12 horas. Niud não saiu de perto do grande amigo e chefe de armas do que tanto ajudou a tornar-se poderoso e temido. Urgar morreu urrando de dores lancinantes, praguejando contra todos os deuses e maldizendo-se, enquanto a vida esvaía junto com o sangue que jorrava da ferida e da boca. O coração de Niud nunca mais foi o mesmo. Amava Urgar como se fosse um irmão e sua morte o abalou tremendamente.
Sua vida foi se escoando lentamente por mais 10 longos anos, e sua aliança com os lugares vizinhos possibilitou que as cidades-estados de Lagash, Eridu, Ur, Uma, Sim, Babilônia e outras menos importantes se fortalecessem. Morreu velho para a época, jovem para nossos dias, com 55 anos, e seu filho Lugalbanda ocupou o trono. No mesmo ano em que Niru morreu, Lagash revoltou-se contra Uruk, mas foram derrotados pelo jovem Lugalbanda, tão audaz e bravo como o pai. Seus descendentes ainda mantiveram o domínio de Uruk por mais 500 anos. Dumuzi traria mais progresso à região e, sendo mais manso e bondoso do que Nimrud, tornou-se um deus vivo. Durante esse período, houve poucas revoltas, mas no final da época de Gilgamesh, Uruk perderia o predomínio sobre a região. Kish cresceria para tornar-se importante e ameaçar o poder de Gilgamesh, cerca de 300 anos depois de Nimrud. Depois desse rei cheio de bravatas e de aventuras extraordinárias, Kish tornar-se-ia cada vez mais poderosa, eclipsando totalmente Uruk. Meslin, rei de Kish, ficou sendo conhecido como um mediador, um pacifista, o único no meio daquele período obscuro da história, já que as guerras, então, entre as cidades-estados da Suméria, haviam se tornado endêmicas, trazendo morte e sofrimento àquele grande povo. A história não pôde registrar todos os feitos de Nimrud, mas, sem ele, sua personalidade aglutinadora, progressista e conquistadora, a Suméria não teria sido a primeira civilização a ser fundada na Terra. Foi através da geração maldita da qual Nimrud era um dos líderes que a Terra saiu de seu marasmo após a Revolução Neolítica há 5.000 anos antes de Uruk. Foi a forma contestadora desta geração que alterou a face do mundo. Sem ela poderíamos ainda estar empurrando um arado de tronco de madeira e orando para que as poucas sementes germinassem e nos dessem o que comer. Foi através da violência, da injustiça e do domínio do mais agudo sobre o mais lerdo que a civilização terrestre se fez. Segunda parte. O coordenador. Atlante, 3800 a.C. Capítulo 1. Cerca de 35 anos antes de Nimrud nascer para tornar-se o primeiro poderoso da Terra, num lugar muito distante da Suméria, um grupo de pessoas estava reunido num imenso salão. Você deve estar orgulhosa da homenagem que seu marido irá receber, afirmava a amiga, sentada ao lado de uma bela mulher, de meia idade, todas reunidas em diversas mesas redondas com 12 pessoas em cada uma delas. Terapitis aqueceu. É claro que estava exultante em ver o homem que ela amava receber a grande encomenda da confederação que ele tanto havia trabalhado para consolidar. O salão estava repleto. Devia haver mais de 500 convidados. Toda a elite de Tabutan estava reunida no colossal salão presidencial, naquela noite, para um jantar beneficente. Não era a primeira vez em que Varuna Mandrekan era homenageado. Terapitis lembrou-se dos tempos duros que ele havia passado e sentiu orgulho do caráter e coragem daquele homem singular. Varuna nascera em excelente posição social. Era filho de Clandir Mandrekan, que se tornaria primeiro cônsul do Império Urukian. Cursara os melhores colégios e tivera uma juventude faustosa. No fim de seu curso universitário, apresentara uma tese que fora muito mal recebida por seu pai, que era, na época, um senador vitalício imperial, e que, preocupado com a má repercussão das ideias do filho, determinou seu exílio para longínqua Plaga, longe do fausto da capital imperial, Tepuat. Varuna trabalhou nas propriedades de um lorde local chamado Bakor, pai de Terapitis, demonstrando proficiência acima de qualquer comparação, adquirindo o respeito e a amizade do velho latifundiário. Durante alguns anos, Varuna desenvolveu as propriedades de Bakor e aumentou ainda mais a larga fortuna do proprietário. Havia, entretanto, um grave empecilho à felicidade de todos. Tratava-se do filho de Bakor, um ser viciado, corrupto e de caráter caliginoso que, aproveitando-se das enormes extensões de terras improdutivas do pai,
plantava a poderosa droga alucinógena miridina. Bradonin, associado a outros seres de Guajaes, não desejava a prosperidade de Varuna. Deste modo, numa tarde, Bradonin, através de comparsas, assassinou o próprio pai, imputando a culpa em Varuna, que acabou preso e quase morto numa prisão provincial. Varuna foi salvo por um velho e incorruptível policial que descobriu que o réu era filho do então primeiro cônsul do Império Uruquian e, numa manobra aventurosa, conseguiu prender o mandante, assim como seus comparsas, entre eles alguns policiais corruptos. O alarde da prisão indevida acabou trazendo o Clandir para a distante província onde havia desterrado o filho e, de certa forma, pai e filho se reconciliaram. No entanto, a família de Bacor estava destruída. O chefe da casa fora morto traiçoeiramente e o jovem herdeiro, preso por parricídio. A matrona do lar, em amistoso acordo com Clandir, conseguiu que Varuna desposasse a bela filha Terapitis, unindo as famílias e as fortunas. Varuna recebeu generoso dote aliado à fortuna herdada de Terapitis, o que o fez ser um dos homens mais ricos de Uruquian. Com esse enorme capital, ele fundou um banco de investimentos que se tornou o paradigma de novas formas de financiamento e comercialização. Reuniu uma equipe excepcional, desenvolveu grandes projetos agroindustriais, reunindo milhões de indigentes, transformando-os, através de muito esforço, técnicas, investimentos e tutela temporária, em homens bem-sucedidos. A economia uruquiana ampliou-se, aprimorando-se, sendo Varuna um dos principais artífices desse desenvolvimento acelerado. Clandir Mandrikan, pai de Varuna apesar de ser o primeiro cônsul do Império Uruquian, era um péssimo administrador, apresentando um governo cheio de corrupção, assassinatos políticos e anexações de países vizinhos. Numa dessas invasões, a cidade de Guerções se revoltou e Clandir mandou destruir a cidade e seus habitantes. 200.000 mortos foram pranteados pelo país invadido, enquanto o mundo, assustado com o poder sanguinário de Clandir, reclamou. No entanto, as admoestações ficaram apenas no terreno diplomático, pois ninguém quis enfrentar o poder do Império Uruquian. Varuna ficou horrorizado com a atitude paterna e passou uma semana em estado de profunda depressão, ciente de que esse ato iria assombrar o espírito do pai por milênios, obrigando-o a uma séria reparação. Varuna chorou desconsolado, no recesso de seu lar, sendo apenas consolado por Terapitis. Pai e filho já não tinham bom relacionamento e agora, após Gerson, nada mais os unia. Os anos escoaram-se e os negócios prosperaram, fazendo com que o Banco Bacor abrisse filiais e subsidiárias em todo o orbe. No entanto, negras nuvens se formaram no horizonte. Travaman, amigo íntimo de Clandir, homem corrupto, associado a ele em inúmeros conluios, cuja sede de poder e fortuna era insaciável, deu um golpe palaciano, derrubando o poder constituído e transformando-se num tirano. Sua atuação foi rápida. Mandou prender e matar seus antigos associados, entre eles Clandir e sua esposa, trucidados sem piedade. Varuna, bem informado, conseguiu escapar com sua família e equipe, indo para um outro país, onde foram recebidos de forma principesca. Durante 2 décadas, Varuna trabalhou para unificar uma série de pequenos países, formando uma forte confederação. Sua atuação política e a força de seus argumentos fizeram nascer a primeira grande aliança entre 8 países, e, com isso, a primeira união entre povos, chamada de Confederação Norte-Ocidental. Alguns anos depois, os países do Sul seguiriam o exemplo de seus irmãos do Norte, formando a Confederação Sul-Ocidental. Nesse ínterim, no Império Uruquian, Travaman seria deposto e morto por um golpe similar ao que ele havia dado anos atrás, sendo substituído pelo sanguinário Katlash, um obscuro general do exército imperial. Se Travaman era um sedento de poder, Katlash era por glórias militares. Desejava tornar-se o conquistador do mundo.
Uma insânia tão grande que, contudo, ajudou Varuna a fortalecer as confederações ocidentais que temiam a volúpia de conquista do Império Urukyan. Nos primeiros anos, Katlash anexou e invadiu todos os países limítrofes e, com isso, angariou a fama de louco e a repulsa internacional. Varuna era um dos seus principais opositores e Katlash o detestava pelo seu inegável peso junto à opinião pública internacional. Assim como Varuna, outros exilados Urukyans faziam forte oposição a Katlash, exigindo sua deposição e um boicote internacional ao Império Urukyan. O tirano, ensandecido e cheio de empáfia, não podia deixar que tais detratores ficassem livres e, numa série de atentados bem-sucedidos, conseguiu matar seus opositores. Varuna, até aquele instante, não fora molestado pelos assassinos de Katlash. Senhores e senhoras, temos o prazer de receber o presidente da nossa confederação. O anunciador interrompeu as conversações dos presentes ao jantar beneficente. Um homem, alto, magro, atlético, de porte majestoso, maduro, adentrou o salão. Uma salva de palmas o recebeu. O homem transpirava simpatia e aproximou-se do palco armado à frente das pessoas. O anunciador entregou-lhe um pequeno aparelho que ele colocou perto da lapela e começou a falar. Sua voz chegava alto em todos os cantos devido à amplificação do pequeno dispositivo. Há 20 anos, Varuna Manderkan chegou à nossa terra. Feliz o dia de sua chegada. Houve uma saraivada de aplausos, acompanhados de gritos e saudações. Varuna era, efetivamente, muito benquisto. Durante este tempo, Varuna nos mostrou um caminho nunca trilhado. Seu dinheiro transformou-se em esperanças para os mais pobres. Seus planos abrangeram a todos, desde os menos capacitados aos mais bem preparados. Sua forma de administrar seu banco nos mostrou um modo novo de encarar a riqueza. Antes, olhávamos o dinheiro como sendo uma coisa suja, motivo de crimes e pecados. No entanto, com Varuna, tornou-se um instrumento da providência divina, seja ajudando a combater a miséria, seja criando oportunidades de crescimento pessoal e de evolução espiritual. Varuna nos demonstrou tudo isso com seus atos e sua forma generosa de ser. O presidente fez uma pequena pausa e, finalmente, anunciou. Sem maiores delongas, senhoras e senhores, com vocês, Lord Varuna. A audiência levantou-se para receber o grande homenageado da noite e, sob um frenético aplauso, Varuna apareceu por detrás de uma cortina. Puderam ver um homem alto, na plenitude de sua madureza, de 2,5 metros, de uma cor azul profunda, imberbe, calvo, de testa lançada para trás e olhos azuis claros. Seu semblante era risonho, tranquilo e nobre. Tinha olhos meigos, mas que radiavam poder e força. Um verdadeiro representante da raça Urukyan. A maioria dos ocidentais era púrpura, variando de 2,20 metros a 2,60 metros. Era uma das 4 raças que existiam em Atlante, quarto planeta do Sol duplo de Capela, na constelação do Cocheiro, também chamada de constelação da Cabra. Capela é constituído de uma estrela, uma gigante vermelha, 14 vezes maior do que o nosso astro-rei, de um pequeno sol, uma anã branca, que gira em torno dele. Ambas as estrelas mantêm um intercâmbio de fortes jatos de fotosfera um em direção ao outro. Este sol duplo tem uma posição relativa no céu de Atlante que o faz parecer ser 5 vezes maior do que o nosso. Entretanto, o calor que chega à superfície do planeta é bem semelhante ao que alcança a Terra, sendo, entretanto, mais suave e uniforme, com um céu alaranjado e pôr do sol quase amarelo e vermelho. Atlante, também chamado de Aztatlan, Mazatlan e vários outros nomes de acordo com as centenas de línguas existentes no orbe, era um planeta 8 vezes maior do que a Terra, mas com quase a metade de nossa gravidade, facilitando o aparecimento de espécies altas. Atlante, terra dos Atilans,
mais conhecida na Terra como Atlantis, tinha várias raças. As raças predominantes eram os azuis, de onde se destacavam os Urukians, os verdes que eram uma variante dos azuis, os púrpuras que apresentavam variações desde o vermelho forte até o marrom escuro e, finalmente, a raça mais estigmatizada, os cinzas, que eram baixos para os padrões atlantes, medindo em torno dos 2 metros. A raça mais alta era dos verdes, que alcançava os 3 metros. Meus amigos, é um imenso prazer estar aqui nesta noite memorável. Nosso presidente muito bem lembrou de minha chegada, há 20 anos, no entanto, não mencionou a forma generosa como fomos recebidos. Se não fosse pela amabilidade e cortesia com que fomos tratados, jamais poderíamos desenvolver o trabalho que fizemos. Mas, por outro lado, se não fosse por uma equipe dedicada e empreendedora, nossas ideias estariam ainda dormitando no fundo de alguma gaveta. Varuna olhou em direção a Terapetis e sorriu-lhe. Não posso esquecer também minha esposa que, com sua paciência, amor e palavras de bom ânimo, fez com que muitas jornadas negras pudessem se transformar em resultados radiosos. Uma grande salva de aplausos foi o coroamento do comentário que Varuna fez sobre sua amiga e companheira de todos os dias. Terapetis também era muito amada pelas suas obras, especialmente em relação à recuperação dos condenados quando eram soltos. Sua preocupação levara Varuna a dedicar fortes investimentos privados com o intuito de reintegrar efetivamente o presidiário à sociedade. No entanto, não sou eu, Varuna, o verdadeiro merecedor desta homenagem. Diria que sou antes o representante não só de uma empresa ou um partido político, mas, fundamentalmente, de uma nova corrente de pensamento que invade nosso mundo. Um movimento de cabeça crescido de um murmúrio na plateia demonstrava que as pessoas concordavam com Varuna. Nestes últimos anos, começamos a concentrar nosso esforço para combater a miséria, não através de um assistencialismo paternalista, mas sim criando verdadeiras e duradouras oportunidades para que as pessoas pudessem sair da situação de subhumanidade em que viviam. Acreditávamos, erroneamente, que unicamente através da educação é que poderíamos combater a miséria, esquecendo que sem o esforço coordenado das elites, gerando empregos, investindo, ampliando seus negócios e estimulando a criação de pequenos empreendimentos, de nada adiantava a instrução. Não é criando um exército de instruídos que mudamos o mundo. E desenvolvendo harmoniosamente todos os aspectos da sociedade, esquecendo as filosofias que falam mal do dinheiro e enaltecendo mais o fato de que a riqueza é apenas um instrumento e, como tal, não tem valor moral. Apenas seu uso, sua obtenção e sua manipulação é que devem estar sujeitos às leis morais e divinas. A riqueza, assim como as ciências econômicas, é também parte da providência divina. A Assembleia aclamou freneticamente as palavras calmas de Varuna, que parou um instante para permitir que as pessoas pudessem extravasar sua emoção. Quando o clamor diminuiu, ele retomou a palavra. Mudou sua fisionomia, com uma expressão mais grave, e a plateia sentiu que Varuna tinha algo de profundo para dizer. Mas, meus amigos, não devemos esquecer que em Atlante ainda existe muita miséria, muito sofrimento e, principalmente, muita injustiça. Enquanto lutamos para combater a miséria, existem aqueles que lutam para destruir tudo o que construímos. Há aqueles que, na calada da noite, trafegam com a morte com armas potentes e drogas alucinógenas. Há tiranos que se regozijam com anexações descabidas, invasões de países vizinhos e a carnificina de minorias raciais e religiosas. Não é possível que Atlante, com mais de 60 séculos de civilização, ainda apresente barbárie dessa espécie. Pessoas como o tirano Catlash são intoleráveis num planeta idílico como o nosso. E o que podemos fazer a respeito? Um silêncio sepulcral havia caído sobre a plateia.
Varuna falava com um timbre quase metálico em sua voz agora já não tão calma. Pois eu lhes digo. Boicotem os produtos de Uruquian. Isolem-nos do mundo. Não comercializem com o tirano. Numa época de economia globalizada como a nossa, nenhum país